Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui na Centralcast e nossa, eu tô muito feliz que hoje a gente está entrevistando nossa 11ª pessoa entrevistada aqui. Então se você gosta desse conteúdo, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se você já viu a thumbnail, vocês já sabem quem é. E com vocês, gente, a psicóloga e a nossa diaconisa Rosilene Carvalho com vocês. Olá, Eliel, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou diaconisa aqui nessa igreja. Psicóloga também, mas eu sempre falo que antes de ser psicóloga, eu sou diaconisa, serva do Senhor, da Igreja Apostólica Central. Amo estar aqui e eu gostaria de dizer que eu estava bem ansiosa e hoje estou realizando meu sonho de estar gravando esse podcast. Gente, é muito legal. A gente vai tratar de temas também envolvendo o Abril Azul. E para quem não sabe, o Abril Azul é um mês de conscientização sobre autismo. A gente não vai focar tanto nisso, mas a gente vai passar por um dos temas, até porque a Rose tem todo esse conhecimento também técnico sobre a psicologia. E eu tenho certeza que vai dar assim, uma abalizada no conhecimento, assim, até para a gente aprender mais sobre o que é, como acontece, até a Alba falou no último episódio sobre a ordem biológica, sobre essas coisas. Mas, Rose, você já teve um paciente autista? Gente, eu sempre pergunto isso, porque eu também estou fazendo psicologia, gente. Eu fico só pensando nisso. Falei, Rose, senão eu falo muito. Então, na faculdade, no meu estágio, eu tive um paciente autista. E eu amei, gostei muito de trabalhar com autista. Mas, depois que eu saí da faculdade, eu não tive mais pacientes autistas, não fiz nenhuma especialização. Mas, hoje, por exemplo, no meu trabalho, né, que eu não trabalho com a terapia no consultório, mas no meu trabalho, eu estou constantemente com autista e eu amo. Gosto muito. Isso é muito legal. E, Rose, você trabalha no... como é que se fala? Na assistência social. Hoje eu sou coordenadora de assistência social. É o CRAS de Conceição de Jacareí. Sim. Centro de Referência de Assistência Social. E, Rose, como é que você se sente, assim, sendo agora, podendo trabalhar junto com teus conhecimentos ali na psicologia, podendo ajudar toda uma sociedade? Você sente um peso, assim? Não, é uma honra. Eu nunca tinha pensado em trabalhar na área social. Sempre pensei na psicologia da clínica, né? Pensei até no autista, né? Em criança, né? Hoje eu não tenho formação em criança, mas até cheguei a pensar mais na parte social, não. E é engraçado que quando eu recebi o convite de ser coordenadora na assistência social, eu comecei a conhecer vários lados da psicologia que eu ainda não tinha experiência, porque lá a gente trabalha com as crianças com transtorno, né? A questão da vulnerabilidade de crianças com deficiências. Então, para mim, tem sido muito bom. A psicologia social, hoje, ela faz parte da minha vida. Eu não consigo mais me ver sem isso. Entendeu? Isso é muito legal, porque é uma das nossas matérias, né? Sim. Psicologia social, e ninguém dá tanto valor, tá, gente? Quando a gente passa, assim, tem tantas outras, assim, nossa, behaviorismo, aqui, várias técnicas lá e psicologia social. Dá até um peso. Outra que eu acho muito interessante é psicanalítica, psicologia humanista. Nossa, dá até um... Caraca, o que é? Mas aí quando a gente vê social... Mas aí você nunca se imaginou trabalhando nesse lado. Não. E você tem adquirido muita experiência, né? Sim, é uma bagagem. Eu tenho a experiência de todas as formas, né? Porque o CRAS, na verdade, onde eu trabalho, é uma porta de entrada onde a gente faz o acolhimento. Mas lá a gente direciona, né? Nós não temos profissionais no CRAS para trabalhar com o autista, por exemplo, para trabalhar com os transtornos, mas a gente faz um encaminhamento, né? O psicólogo, ele acolhe, a gente vê uma demanda e a gente encaminha para os profissionais aonde possam estar cuidando daquela criança ou daquele adulto, né? Porque muitas pessoas acham que o autista é só criança, mas não é, adulto também. Só que antigamente a gente não tinha esse olhar. A gente achava que era problema da criança que não desenvolvia e tal. Hoje não, hoje a gente tem um olhar para a criança com transtorno, com espectro, e a gente tem um trabalho muito legal no CRAS, na assistência social, sobre esses transtornos. E hoje eu tenho uma experiência que eu nunca imaginei ter.
Ah, isso é muito legal. E, Rose, assim, às vezes a gente ouve muitas pessoas falando, nossa, mas agora aumentaram-se muitos casos de TDAH, de autismo. E, tipo assim, eu imagino que a questão não foi ter aumentado, mas a questão também veio de uma ordem que hoje a gente tem mais acesso à informação, de que, tipo assim, poxa, fulano se encaixa em todos os traços do TTAH ou do autismo. E antigamente a gente passava muito pano nessas questões. E, assim, aqui na cidade tem muitos autistas que a gente não conhece. Muitos. Assim, a gente esbarra na questão do laudo, né? Tem muitas crianças que a gente vê que tem todos os traços, mas eles não têm laudo, né? A gente tem ainda uma dificuldade aqui onde a gente mora com os profissionais, porque o autista ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar, que é o psiquiatra, o fono, né, o psicólogo. Então, são vários profissionais para fechar um laudo para uma criança, por exemplo. E a gente vê que aquela criança é autista, mas ela não tem um laudo ainda. A escola também encaminha, mas não tem um laudo. Mas a gente sabe que a gente tem muito. Lá no meu trabalho, por exemplo, a gente tem uma média de 30 crianças autistas. Gente. Com laudo. Com laudo. Fora outras. Hoje, por exemplo, a gente teve uma atividade com crianças e a gente percebeu claramente os traços, né? Mas ainda não tem um laudo para diagnosticar e falar, não, essa criança ela realmente é autista. Caraca, 30, gente. É. Eu não imaginava, porque, tipo assim, eu conheço aqui em Conceição 4. Assim, é claro que eu também não conheço todo mundo, né, de Conceição. Mas, assim, é uma coisa que tem mais gente e eu não é tão falado. Sim. Eu tava até vendo, eu achei legal que lá no Centro de Mangaratiba teve uma passeata de conscientização sobre autismo no dia 2. Eu estava lá. Eu vi a Rosana. É por isso que eu soube, tá, gente? Eu vi pelos status dela. E, assim, achei interessante. Foi uma caminhada. Achei interessante, né? Porque é um tema atual, assim, muito falado, mas é pouco desenvolvido, assim, nas escolas, nos ambientes mais internos ali. Nas grandes mídias a gente até ouve, mas nos ambientes, assim, familiares, escolares, assim, lá no interno é pouco falado. Sim. E, Rose, qual é a maior dificuldade, assim, para vocês? Lidar com os pais, para você, tipo assim, fazer um encaminhamento, olha, seu filho tem algum traço disso, ou é mais difícil para a criança? Com certeza com os pais. Porque, na verdade, a aceitação é muito difícil. Então, o pai, ele conhece muito bem seu filho, ele sabe que tem alguma coisa diferente, mas ele não quer aceitar. Então, tem muitos pais que demoram muito para poder levar no médico, para poder... Às vezes, eles até levam no pediatra, mas não falam assim, o doutor, ele não interage, né? Ele não tem um olhar firme, assim, não olha no olho. Eles vão para a questão, né, da criança, mas não tem medo do que aquele médico vai falar, que o meu filho é diferente, que o meu filho tem um problema, que o meu filho é maluco, né? Porque tem muita gente que caracteriza dessa forma. E quanto mais demora, pior, porque a criança sofre muito. É uma criança que muitas vezes ela se recolhe, ela não gosta de se socializar. E isso faz toda a diferença quando a mãezinha ou o pai, ela percebe que tem algo diferente. Quanto mais cedo cuidar, melhor. Mas, com certeza, a dificuldade com os pais, de aceitação. E depois que eles descobrem, aí tem todo um outro trabalho, né, de aceitar aquela criança, de saber que aquela criança ela pode ter uma vida normal, no sentido de fazer tratamento, ser cuidada, né? Ela pode socializar, sim, com outras crianças. E outra coisa também a interação é muito difícil, né? Nas escolas, principalmente. E a gente tem lutado muito, pelo menos lá no meu trabalho, para que eles venham a ser inseridos nesse contexto de estar na escola, de estar nas brincadeiras de criança. Hoje, uma mãezinha perguntou assim para mim, meu filho é autista, ele pode ir no CRAS, participar das brincadeiras? Eu falei, com certeza, ele deve estar no CRAS. Ele tem que estar, né? O CRAS é para ele. Então, a própria família, às vezes, ainda tem um pouco desse preconceito. Será que o meu filho vai ser bem recebido lá? E a gente, pelo menos lá onde eu trabalho, a gente procura acolher da melhor forma essa criança, entendeu? E os pais também, porque os pais também precisam. Rose, você falou sobre a questão... Eita, meu Deus, tá bem. Você falou sobre a questão do diagnóstico e, tipo assim, eu fico pensando...
O Bruno, quando ele veio aqui, o Bruno, para quem não sabe, ele tem TDAH, e a gente estava comentando sobre isso. Ele estava falando que antes de ter o diagnóstico, ele tinha, assim, os pais não entendiam porque ele tinha certos comportamentos, porque agia daquela forma mais agitada, porque não tinha ainda o diagnóstico, o laudo. E quando foi, assim, eles descobriram aquilo, teve esse movimento de ir lá no neuro e tal, que aí, assim, deu um rumo para como eles poderiam seguir dali para frente. Tipo assim, às vezes a gente tem muito medo de receber determinados tipos de laudo, mas o laudo ajuda como vai correr o tratamento. E você, tipo assim, já teve essa experiência também de os pais aceitarem a condição do filho e melhorarem, procurar desenvolver isso? Então, a experiência que eu tive foi no consultório. Por exemplo, os meus pacientes, às vezes, vinham fazer terapia para poder conseguir aceitar essa questão dos filhos. Eu tive alguns, né, pacientes que falam, eu preciso fazer terapia para poder ajudar o meu filho, né? Hoje eu ainda tenho uma paciente que ela falou assim, eu descobri que meu filho é autista e eu estou feliz por ter descoberto, porque agora eu vou poder ajudar meu filho, mas agora eu tenho que cuidar das minhas emoções, porque ela ficava assim, ai, coitado do meu filho. Ai, meu filho não vai ser aceito. E meu filho, ela falou, eu não sei que eu não posso ficar assim, então eu vou fazer terapia para poder tratar as minhas emoções, para poder ajudar o meu filho. Aí é muito bom a gente ver que, tipo assim, tem pessoas que despertam para essa situação, até porque a gente estava falando no último podcast sobre capacitismo, da gente olhar assim, uma pessoa que tem algum transtorno e falar, ela só consegue, ela só pode fazer isso. E, tipo, às vezes tira até as habilidades da pessoa ali de desenvolver. É claro que tem limite, mas desenvolver as habilidades que já tem nela. E muitas vezes a gente olha nessa situação e fala, é uma sentença de, sei lá, de um futuro, assim, nebuloso. Mas, assim, é um futuro de desafios. Mas é uma coisa que a gente precisa, né? Ter esse olhar mais humanizado, entender Sim. que vai continuar sendo uma pessoa. E, Rose, é muito legal falar sobre isso, até porque eu acho muito interessante esse trabalho social. E eu vi que no dia 31... gente, eu sou super por dentro das coisas que acontecem no meu pai. Brincadeira. Mas no dia 31 de março teve uma reunião ali na quadra para resolver essas questões de documentação. Também. E eu imagino assim, para você deve ser muito satisfatório poder fazer parte disso. Até porque a psicologia, gente, é ajudar o outro. A área da saúde toda é voltada para isso, ajudar as pessoas. E como é que é você participar disso? Foi a Justiça Itinerante, né? Então, o CRAS ele fez uma parceria, né? E nós trabalhamos juntos. Então, naquele dia, nós fizemos casamentos. Foram... o Detran estava lá, a questão da identidade. Teve várias coisas muito legais. E... a parte espiritual também ali foi muito legal, porque a gente via casais que estavam morando junto há 12 anos, 20 anos. Tinha um casal lá que estava há 35 anos juntos e nunca tinha pensado em regularizar a situação. E aí a gente via a união, né? A gente sabe que Deus se agrada, né? Quando as pessoas se unem ali. E foi muito bacana, a gente trabalhou. Eu trabalhei muito. Mas foi muito satisfatório, porque é um bem para a comunidade, né? E a gente tem lutado mesmo para ajudar a comunidade nessas questões, e a gente está querendo trazer de novo, no final do ano. Se Deus quiser, a gente vai ter de novo, e foi muito legal. Rose, e assim, para quem não conhece a tua história, assim, não só vê o que é agora, tipo psicóloga, Sim. diaconisa, essas coisas... né, envolvendo na questão social, mas teve um momento que precisou você formar essa Rosilene que a gente conhece hoje. E, Rose, como é que foi assim, esse momento da faculdade, esse período de fazer faculdade, os desafios que foram? Eu queria até que você me perguntasse desde quando que eu sou psicóloga? Desde quando? Rose, desde quando você é psicóloga? Então, Eliel, desde sempre. Aí, gente. Eu queria responder isso. Eu sempre fui fui apaixonada, né? Só que, assim, é claro que não tinha aquele conceito, psicólogo que faz isso, que faz aquilo, mas eu amava já a minha profissão, sem mesmo entender direito. Então,
Na verdade, no início não foi fácil. Eu sempre queria, mas eu não me achava também muito capaz, né? Assim, a minha história é muito longa. Assim. A minha família é uma família sempre que me apoiou em tudo, mas financeiramente ninguém na minha casa tinha condições de fazer uma faculdade. E eu falei, não, tem que mudar essa história, eu quero fazer uma faculdade. E aí eu casei, né? Aí fui terminar meu segundo grau já bastante tempo depois. E aí um dia uma amiga falou para mim, Rosilene, vamos fazer uma faculdade, vamos fazer aquilo que você gosta, vamos fazer engenharia. Eu falei, eu não gosto de engenharia. Meu Deus, gente, que isso, engenharia? Engenharia não gosto. Não, mas psicologia não dá dinheiro. Ai, meu Deus. Porque na época, em 2013, engenharia estava muito em alta. Então, todo mundo que estava fazendo engenharia estava se dando muito bem. E aí, a minha amiga me incentivando, vamos. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer faculdade e tal? E aí, ela me apresentou o FIES, né, que é um fundo do governo para ajudar os estudantes. E aí, eu falei para ela, mas eu vou fazer psicologia, que eu sempre amei. Aí, ela não concordou muito, não, mas até lá na faculdade, que a gente fazia a inscrição, ela foi tentando me convencer que eu precisava fazer engenharia. Sim. Mas eu vou dizer, se não fosse a minha amiga, né, o nome dela é Senira, você conhece muito bem, e que ela me incentivou em todos os momentos, todo mesmo. Assim, até de comprar o meu material de faculdade, falar, toma aqui, agora vai e voa, entendeu? Foi comigo em todos os momentos. E eu comecei a fazer psicologia. No primeiro período, eu descobri que era isso que eu sempre quis na minha vida. Ai, entendeu? que legal. Sempre quis fazer psicologia e amei. Ai, que legal, gente. É muito legal ouvir isso. E, Rose, assim, no decorrer do curso, qual foram as dificuldades assim, que você enfrentou? Já pensou em parar, desistir? Várias vezes. Várias vezes. Pensei, assim, a dificuldade financeira, por mais que eu estivesse ali no FIES, a faculdade ela é caro, né? Financeiramente você tem que tirar, na época, né, tirava muita cópia. Às vezes o ônibus da prefeitura que a gente tinha direito dava algum problema, você tinha que pagar passagem. Na época do estágio, eu ia para a faculdade de manhã, só chegava em casa à noite. Aí custo com várias coisas. Então, essa também foi uma das dificuldades. E, financeiramente falando, às vezes eu não tinha condições. Por exemplo, no começo da faculdade, eu não tinha um computador. Aí eu ficava na biblioteca da faculdade, eu ficava nos laboratórios para dar conta dos meus exercícios, dar conta das minhas provas e tal. Isso foi uma dificuldade no início para mim. Depois eu comprei meu computador, falei, agora o negócio vai andar. É isso aí. E assim, era muito difícil porque eu trabalhava e saía do trabalho já direto para a faculdade. E chegava em casa 1h da manhã, assim, no início todos os dias, depois eu fui montando a minha grade de acordo com o que eu queria, né, no dia da semana, mas foi muito difícil, porque tinha dia que eu estava tão cansada que eu não queria, mas eu falei, não, eu tenho que me formar, está faltando pouco. E eu fiz 5 anos e meio, porque eu tive que fazer meio período a mais, mas eu tive pessoas que me apoiavam. O meu marido foi um dos incentivadores, assim, que ele me ajudou muito, 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 porque, imagina, eu trabalhar o dia todo, chegar em casa quase 1h da manhã, praticamente todos os dias, né? O seu esposo ele tem que te apoiar, senão você não consegue. Mas, por mais que eu tive vontade, né? Sou ser humano, é claro, eu nunca parei e falei assim, não, agora eu não vou fazer mais. Eu falo, não, agora eu preciso descansar. Nesse período que vem, eu não vou puxar tantas matérias. Eu vou dar né? Até porque eu gostava muito de fazer as coisas da igreja. E foi um dos períodos mais difíceis para mim, porque eu fiquei muito dividida. Meu coração estava aqui na igreja e lá na faculdade. E eu queria estar aqui, não podia por causa das coisas da faculdade. Então, isso também deu uma balançada. Mas eu falei, não, vou dar uma descansada, vou fazer menos matéria e depois eu continuo. Mas eu fui assim até o final. E, Rose, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer é se você lá atrás tivesse escolhido engenharia, como é que você acha que você estaria hoje? Não, primeiro que eu sou péssima em matemática. Não estaria. Certo, não estaria. E outra, eu não estaria feliz. Não. Realmente, quando eu me formei, eu vi, no início, a psicologia não estava dando tanto dinheiro assim. Mas eu vou te falar, hoje é uma das profissões mais procuradas.
Então, assim, eu tenho uma amiga que fala, Rosilene, você é especialista em criança, que criança está dando dinheiro. É. E o meu marido fala assim, Rosilene, você tem que montar um consultório, você tem que ganhar dinheiro, você só fica pensando nas pessoas vulneráveis. Desse jeito você vai ficar pobre pro resto da vida. Eu falo assim, mas eu faço o que eu amo. Eu precisava de um diploma, né, de uma graduação, porque eu já era psicóloga de coração, mas isso não contava, né? Mas hoje eu faço o que eu amo, mesmo não sendo remunerada o suficiente para isso, não tenho dinheiro, mas só o fato de trabalhar com pessoas do jeito que eu amo, orientar, né? Porque lá no meu trabalho hoje a gente não faz terapia, mas a gente orienta, a gente acolhe. Então, tudo que eu faço hoje são coisas que eu amo muito. Eu não consigo mais viver sem isso, entende? E, gente, o psicólogo, quando ele não tá fazendo terapia, ele tá orientando. E eu percebo muito isso, Rose, porque, assim, eu também faço faculdade e eu vejo muito isso. Sim. Esse desenvolvimento da capacidade de orientar. Uhum. E, às vezes, chegam certos tipos de pessoas que eu fico pensando, gente, a pessoa não tá me contando isso, não. Tipo assim, o que ela tá olhando pra mim e vendo? Vou contar. Mas eu também acredito nisso. Que a pessoa já tem, assim, um trejeito, alguma coisa que induz as pessoas a se abrirem e tal. E você sempre se viu nessa pessoa. Aí, e hoje em dia é assim. O que você faz? Eu sou psicóloga. Ah, menina, minha vida. Aí começa. Tem isso também, né? Aí conta a vida inteira e eu amo. Eu fico ali escutando tudo, sabe? E aí, o que você acha? O que eu devo fazer? E tem a questão dos amigos, da família, que quer que a gente venha ser os psicólogos deles. Não tem como, gente, não pode. Não, mas por que não pode, né? Aí liga para você e pergunta e tal. Eu falo assim, vou te orientar, mas eu não posso fazer terapia com você. Aqui na igreja acontece muito, que todo mundo quer ser meu paciente. Os meus alunos querem ser meus pacientes, e aí não dá. É um conflito muito grande. Eu lembro que, tipo assim, a pessoa, quando começa a fazer curso de psicologia, você faz psicologia, a partir daí já é história de tudo. Ou tem outros casos também, que tipo assim, você faz psicologia, aí a pessoa fica com medo assim, tá me analisando. Isso, que tá me olhando assim. Aí eu já vou até falar, gente, às vezes tá pensando em milhares de outras coisas. Eu lembro que eu comecei a fazer uma matéria, técnicas de observação e testes psicológicos. Sim. Quando o pessoal, meus amigos souberam que eu tava fazendo essa matéria, todo mundo ficou meio assim, ó. Que matéria é essa? Calma, gente, não é assim não. Mas eu acho isso muito bom. Eu acho que, tipo assim, é uma profissão também que não tem preço, tem valor. Sim. Eu acho isso muito importante a gente sempre lembrar disso, porque, assim, além de, é uma coisa que não dá dinheiro, é uma coisa que, o mercado tá bom, mas, tipo assim, é uma coisa que retribui muito além do que valores monetários. E outra, gente, se Deus quiser abençoar, assim, infinitamente, é na área que você estiver. E, Rose, você sente isso, assim, mudando para momento religioso mesmo? Você sente a mão de Deus, assim, te ajudando nesse período, nessa decisão, nessa tua etapa na vida? Você viu a mão de Deus? O tempo todo. O tempo todo. É porque, assim, eu sei que as pessoas querem meu bem. Tipo assim, você tem que montar um consultório, uma barra, não sei aonde, não sei o quê. Eu sei que isso é legal porque as pessoas me incentivam, mas, assim, o tempo todo eu vivo debaixo da direção do Senhor. E tudo que eu faço, eu vejo a mão de Deus, de verdade, assim. Até nas orientações, sabe? Às vezes eu entro, semana passada eu entrei numa loja e o rapaz da loja, quando descobriu que eu era psicóloga, falou, tão bom conversar com você, e eu não ganhei R$1. Não foi, e assim, foi Deus que me enviou ali, né? A questão espiritual, você sabe que influencia muito, né? Eu tive muita dificuldade no início, por causa disso, porque a psicologia, a gente não fala sobre a religião, não influencia no que eu creio, né? Porque é a parte profissional. Então, foi uma das minhas dificuldades, porque dá vontade de falar assim, vamos orar? Deixa eu orar por você. Brincadeira. Né? Mas a gente não pode. E, assim, eu enfrentei muito essa dificuldade no início, não sei se você vai passar por isso, mas foi muito difícil. Mas eu vejo Deus o tempo todo. E outra, gente, assim, tem períodos na faculdade de psicologia que tu fica questionando certas coisas, tipo assim, caraca, será que eu só faço isso? Tipo assim,
um exemplo. Pô, será que eu só vou pra igreja porque meu pai me criou assim? Aí a gente vai questionando coisas na nossa vida. Mas em todos os momentos, assim, da faculdade até hoje, eu fico pensando que isso me ajuda a ver as coisas de uma clareza maior. Sim. Tipo assim, gente, a questão é fé mesmo. A fé tá acima de política, tá acima de religião, tá acima de ciência. E quando tu percebe que a fé é o que move, é o agente motivador do ser, a gente vai entendendo que, tipo, gente, independente da área que a gente escolher pra nossa vida, a questão toda é a nossa fé em Jesus. E, ô Rose, quando você, assim, teve o seu primeiro problema, assim, na psicologia, você se sentiu incapaz ou você, meu Deus, vou ter que dar meus corres pra ajudar essa pessoa. Como é que foi? Foi difícil. Não vou me dizer que eu senti incapaz, mas eu me senti um pouquinho incapaz. No sentido de que, e agora? O que que eu faço, né? E, assim, falando um pouquinho de abordagem, quando você se forma, você escolhe uma abordagem a qual você se identifica mais, né? E hoje eu sou da abordagem TCC, né, que é terapia de cognição e comportamento, e a TCC é um pouco imediatista, não fica muito naquele passado, né? A gente, vamos embora, meu filho, vamos lá. Vamos dar a volta Vamos por dar a cima. volta. Então, assim, eu sempre acreditei nisso. Por exemplo, trazendo um pouquinho para o espiritual, às vezes tem pessoas dentro da igreja que foi maltratada quando criança, abusada, que trazem um trauma, né? Mas e aí? Você vai ficar a vida toda naquele trauma? Você vai ficar chorando a vida toda por aquele abuso? Então, vamos tratar isso e vamos embora para frente. Você tem um ministério, você tem sonhos, você tem uma família, você tem tantas coisas para viver. Então, eu creio nisso. A psicologia que eu creio hoje é a psicologia do enfrentamento. Você precisa enfrentar até as dores mesmo, as dificuldades. Não vamos tapar o sol com a peneira, não vamos fingir que isso não está acontecendo. Por isso que hoje eu sou professora, né, no curso de cura, porque eu acredito nisso. Bota para fora isso, vamos tratar e vamos avançar, porque tem um mundo aí pela frente, né? E, ô Rose, você sempre teve essa questão com você? De tipo assim, é melhor enfrentar, é melhor combater? Ou você foi desenvolvendo isso ao longo da sua vida? Ainda estou desenvolvendo. Né? Não é fácil, não, porque às vezes as pessoas falam assim, mas ela não tem problema, ela fala, ela faz. Não, eu também sou um ser humano que o Senhor está me tratando. As coisas ainda, para mim, todos os dias, é um dia de cada vez. Então, de vez em quando, eu também deparo algumas questões minhas que eu preciso avançar e eu falo assim, eu acredito no enfrentamento, então, comigo isso também tem que funcionar, eu preciso enfrentar. Então, todas as questões, em todas as áreas da nossa vida, a gente precisa enfrentar. E eu trabalho isso na minha mente também, né? E é muito legal ouvir isso, porque, assim, aqui, gente, na igreja também, a Rose também prega, ela é diaconisa, ela prega, e às vezes eu caio nessa questão, tipo assim, ficar pensando, meu Deus, eu falei isso lá no grupo dos adolescentes semana passada e tô tendo a mesma dificuldade. Ou, nossa, eu falei pra fulano dar a volta por cima e eu não tô conseguindo dar a volta por cima. Tem uma cobrança, assim, interior grande, porque nós somos pessoas que instruem e falam para outras pessoas. Então, tipo, tem todo esse peso. Caraca, se eu falei, eu tenho que seguir. E tu sente isso também? Sinto. Tem uma diferença muito grande. Por exemplo, no consultório, a gente não expõe o nosso pessoal. A gente está ali para ouvir o paciente, né, para falar do paciente, né? Então a gente não fala, mas eu também tenho isso. Né? Seria até estranho, né? Tô sofrendo por amor. Eu também. Eu também. A gente não pode, né? Mas no espiritual, por exemplo, hoje no curso, é até legal que quando eu falo, eu também sou assim, eu também tenho essa dificuldade. Por quê? Eles param de olhar para a gente como se a gente fosse santo, né? Como se a gente não tivesse problema e falar, caraca, se ela também tem esse problema, por que eu não teria, né? Se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Então, é uma diferença muito grande. Por mais também que no consultório a gente não fica falando de nós, mas existem algumas situações que a gente fala assim para o paciente, por exemplo, se você não conseguiu dessa vez, tenta de novo. Você pode de novo, né? Se você dessa vez fez o que era possível, não deu certo, quem sabe na próxima vez não desiste e tal. Mas dá vontade de falar assim, comigo também foi assim, mas agora eu consegui e tal, né? Assim.
E, Rose, como você falou, a abordagem TCC tem muito disso, né? De você chegar, ter um enfrentamento, de mudar diretamente nos comportamentos. Sim. E teve uma vez que eu estava lendo um artigo sobre a TCC e transtorno de ansiedade social. Aí tava falando lá que uma das técnicas era, assim, é claro que tem a projeção da pessoa se imaginar vivenciando tal coisa, e um desses passos aí no meio tava enfrentar, justamente, tipo assim, se é um estresse pós-traumático, alguma coisa relacionada a isso, ir lá no lugar. E, gente, tem essa questão do enfrentamento. E para você hoje, você tipo, já conseguiu ajudar assim, as pessoas, não indicando, mas assim, ajudando elas a irem, a resolverem. Tu vê isso? Já tive essa experiência, graças a Deus. Como que funciona? Na terapia do enfrentamento, a pessoa, por exemplo, tem medo de avião. Você não vai também matar a pessoa, né? Mas você pode começar com com fotos, né, do avião, com filmes, né? E vai chegar uma hora que você vai colocar a pessoa dentro do avião, é um exemplo, né? E vai falar, ó, vamos lá. Tem que enfrentar, né? E essas orientações do enfrentamento não é fácil, porque se a gente também não tiver a empatia de entender que para o outro é difícil, porque, de repente, uma coisa que é difícil para uma pessoa, para você é tranquilinho. Mas aí você acaba trabalhando isso no consultório com o paciente, e aí quando chega um momento que você fala assim, caraca, ele entendeu, ele venceu, ele conseguiu. E eu já passei por isso e foi muito satisfatório quanto profissional. Ah, gente, quando eu estava estudando sobre fobia, gente, o termo certo que eu estava estudando era fobia social. Mas, enfim, quando eu estava estudando sobre fobia, gente, eu só ficava lembrando que eu tenho uma fobia, gente. Já vou até confessar aqui. Eu acho que a Rose já ouviu. Gente, eu tenho onfalofobia. Pra quem não sabe, onfalofobia é o medo de umbigo. Gente, pode parecer bobeira, mas eu tenho pavor de umbigo. Se alguém chegar perto do meu umbigo, gente, já me dá assim nervoso, já dá é um negócio muito doido. E eu tava vendo, se eu ver alguém tocando no próprio umbigo, Rose, já me dá vontade de vomitar. Já me dá vontade, eu fico desesperado. E tipo assim, eu já até falei isso no terapeuta que eu tava indo. Aí ele falou, mas qual o grau isso de... Qual o grau que isso atrapalha na sua vivência social? Eu falei, olha, não me atrapalha em nada não, até porque na maioria dos casos eu falo, poxa, tem como parar de ficar mexendo aí porque me dá nervoso? E as pessoas, tudo bem e tal. Aí ele falou, cara, nem tudo que a gente tem, assim, também vai precisar ser mexido se não tá te trazendo um desconforto social. Aí eu fiquei pensando, realmente, e você já teve um caso desse? Tipo assim, da pessoa falar, isso daqui... Mas aí tu falou, calma, também não precisa ser assim. Já teve isso? Eu já tive casos que a pessoa, ela distorcia, né? Às vezes achava que era uma coisa tão grave e eu consegui fazer com que a pessoa visse o outro lado da situação. De falar, caraca, eu estava pensando que era um medo tão grande e não era por isso. Então, é claro que na psicologia a gente sempre vê algo por trás, né? Então, aquela história não é algo que aconteceu hoje. Qual o fundamento disso, né? Como que foi a vida dessa pessoa? Como foi essa infância? E quando a gente começa a mexer e ver que na infância, de repente, teve uma dificuldade, aí as pessoas começam a tratar aquilo e começam a perceber que o medo, por exemplo, hoje não é uma coisa tão grave. Então, já começa a tratar dessa forma. De repente, continuou com medo, mas não com tanta força como antes. Não com aquela visão, porque sempre tem uma visão distorcida de um fato quando se tem um trauma, quando se tem um problema anterior. E isso é interessante de pensar, porque o medo é desenvolvido. O medo, tipo assim, ninguém acorda tem o medo do umbigo. Mas a pessoa desenvolve ao longo da vida várias coisas que aconteceram ali. Provavelmente também, assim, aí já vai numa carga psicanalítica de voltar na infância, de voltar nessa questão toda. Mas, às vezes, justamente foi numa idade que você nem lembra que aconteceu, mas tem lá uma carga emocional, tem lá uma carga psíquica, né? Enfim, que vai estar lá demonstrando por que você se comporta de tal jeito. Sim. E, Rose, uma pergunta que eu adoro fazer sobre...
assim, misturar abordagens, você se sente confortável? Tipo assim, olha, ali no meio da consulta, falar, poxa, Freud mostrou isso aí. Você se sente confortável? Sim, não no sentido de mudar totalmente aquilo que me deixa mais à vontade, né? Porque assim, a TCC é algo que me deixa à vontade, eu gosto de trabalhar essa técnica. Mas não quero dizer para você que eu não vou usar um pouquinho de psicanálise, né? Não vou pensar um pouquinho na transferência, que de repente aquele paciente ele fez uma transferência e ele está me olhando como se fosse aquela outra pessoa, né? E a Gestalt também tem umas coisas bacanas que eu gosto. Então, a gente acaba utilizando, né? Mas a minha abordagem é essa, mas eu acabo utilizando um pouquinho de recurso de outras abordagens também. E outra, eu acho que também está no inconsciente popular, porque às vezes a gente inconscientemente mesmo já pergunta, ai, como é que foi lá atrás? Ai, como é que foi, tipo? A gente já tem essa questão social também de perguntar. Mas não tem como não perguntar, porque é muita coisa de lá de trás, assim. Então, a gente sempre pergunta. Pelo menos, eu acabo sempre perguntando e a gente sempre acaba descobrindo. Você falou do medo. O medo é bom, o medo não é ruim, né? O medo ele nos impede de fazer muitas coisas, muitas besteiras aí na vida. O que não é bom do medo? É quando isso acaba sendo uma doença, né? Então, esse medo ele acaba me trazendo um prejuízo. Aí eu começo a perceber que aquele medo já não é algo saudável, mas o medo saudável faz parte, né, da nossa história. É bom que a gente tenha medo. Sim. Rose, e para você hoje, qual é o problema assim que comumente você tem enfrentado dentro assim, visto muito que é um problema geral assim das pessoas hoje em dia? Emocionalmente falando, a gente está lidando muito com o problema da ansiedade. Muito, 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 né? Como a gente está falando de autista também muito nesse mês, a gente está descobrindo muitos transtornos na idade adulta. Por quê? Porque na minha época de infância não se falava de transtorno, de depressão. Mas o que eu penso? Eu acho que a tecnologia ela está aí com força total. Então, as crianças elas não têm um sistema cognitivo preparado para receber uma carga de informação que elas estão recebendo. Então, uma criança de 6 anos, ela começa a ter uma responsabilidade, por exemplo, de ver uns desenhos no telefone. Mas uma criança hoje de 1 ano já tem um telefone com todas as informações, né? Eu estava vendo, hoje mesmo eu vi um carrinho de bebê, onde ele já vem preparado para o suporte para o celular. Então, gente, que loucura. O carrinho, você compra o carrinho já com o suporte. E aí a mãe coloca o celular ali e a criança fica quietinha, vai para onde você empurrar o carrinho, porque já está ali vendo o desenho. Então, a gente que dessa área da psicologia, a gente sabe que isso é um mal. E está trazendo muitos transtornos, muitos problemas. Então, tem como não ser ansioso? Não, todos nós já estamos ansiosos, né, com o mundo que a gente está vivendo, e principalmente essas crianças recebendo essa carga de informação muito maior que o seu sistema cognitivo ele possa suportar. E aí, infelizmente, não falo isso feliz, mas não vai demorar muito, a gente vai ter a maioria das nossas crianças ansiosas, a maioria das nossas crianças com problema de depressão, por causa da situação que a gente está vivendo hoje. E já existe, né? Crianças depressivas, muito. Crianças com transtorno de ansiedade, com não aquela ansiedade. Suicida, criança. Eu pensei que ia demorar muito para ver isso, mas eu já tenho visto. E é tudo resultado, né? Tudo resultado de excesso de informação. Sim. E outra coisa também, que a gente estava até comentando no podcast Catavata. É incrível, gente, como é que eu lembro. Porque eu tenho uma memória tão ruim para as coisas, mas enfim, eu lembro. Aí ela tava falando sobre... A gente estava falando sobre essa liberação de dopamina, dopaminérgica. Sim. Que, tipo assim, a gente está feliz o tempo inteiro. No sentido, tipo assim, quando a gente olha, fica rolando lá no Instagram, tipo, aquilo tá trazendo uma felicidade, uma satisfação. Aí a gente chega em casa e, tipo assim, a gente escolhe tudo que a gente vai comer. Quero comer isso, ou pede, sei lá. A gente tá feliz o tempo inteiro. Mas o número de pessoas infelizes só cresce. Tipo, por quê?
por causa justamente disso. Existe um limiar ali de dopamina que pra gente sentir mais feliz, mais satisfeito, a gente vai precisar romper. E, tipo assim, os nossos limiares, os nossos limites já estão lá nas alturas. E, tipo, coisas que deveriam trazer satisfação já não trazem mais. Sim. E eu tenho visto que as pessoas estão em constante procura. Hoje elas estão muito satisfeitas, mas aquela satisfação ela dura muito pouco. Então, quanto mais se tem, mais se quer. Você compra uma roupa nova, você está muito feliz com aquela roupa, mas amanhã você precisa comprar uma outra roupa para suprir aquela necessidade. Então, estou em constante insatisfação. Por mais que eu consiga o que eu quero, mas amanhã já não é mais aquilo que eu quero, porque eu quero um pouco mais. Infelizmente, a nossa sociedade está levando as pessoas para isso. Então, hoje em dia, graças a Deus, a gente tem o Espírito Santo de Deus, que nos dá o equilíbrio emocional. Pelo menos eu busco isso, né? Tem dia que a gente fala assim, nossa, hoje eu estou muito desequilibrada, eu preciso me equilibrar emocionalmente, mas o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, até mesmo para a gente ter um entendimento que a gente precisa disso. Porque o que eu tenho visto por aí são muitas pessoas desequilibradas emocionalmente falando, e quando elas entendem que elas precisam buscar ajuda, graças a Deus, mas nem todas consegue ter esse entendimento. E, Rose, essa questão é muito interessante, porque eu lembro, hoje em dia nem tanto, mas antigamente mais ainda. Eu tirava, tipo assim, dias para fazer um detox de celular, de informação. Sim. E, gente, eu vou até voltar a fazer isso, porque era muito bom. Eu ficava vendo, né, as coisas que eu escrevia nesses dias, porque dificilmente eu também escrevo um papel. Eu nem gosto de papel. Eu escrevo tudo no nota de celular. Meu pai também, a Aline também, adora um papel, tem pavor. Mas, enfim. E eu ficava uns 3 dias assim, sem celular, sem ser jejum, assim, espiritual das coisas. Mas ficava uns 3 dias assim, sem televisão, sem celular, sem muito eletrônicos, assim. E eu lembro que aquilo, caraca, fazia um bem danado, assim, incomparável. E, Rose, tem toda essa questão do celular, tem toda essa questão também espiritual, e tu vê que isso é também por causa do espiritual, tipo, a gente está deixando de buscar a Deus, a gente está deixando, assim, a gente está racionalizando muitas coisas na nossa fé, e isso está atrapalhando, tu vê dessa forma? E, assim, não querendo espiritualizar tudo, né, porque eu não sou seguinte opinião, que tudo é espiritual, não, porque é diabo, é demônio, não. Mas a gente está se afastando muito de Deus pelas questões aí, até tecnológica mesmo, né? Então, assim, ficar no celular, mas eu tenho a Bíblia no telefone. Então, quando eu quiser, eu leio. Leio nada, vai vendo outras coisas. E você vai se afastando aos poucos, quando você vê. Você deu prioridade a muitas outras coisas. De repente, não é uma pessoa que está fazendo coisa de errado, que as pessoas falam assim, está em pecado. Não é isso. A pessoa não está fazendo nada de errado. Mas ela vai se afastando, vai dando prioridade a algumas outras situações, vai deixando de buscar a Deus, porque o que nos enche? É o Espírito Santo. Como que a gente vai ter o Espírito Santo? Buscando na palavra, orando, tendo intimidade. Não é só vir na igreja. Vir na igreja é muito importante, até por causa da nossa comunhão. O nosso pastor sempre fala assim, que a comunhão ela gera uma espiritualidade. Então, é tão bom ter comunhão com nossos irmãos, estar nos cultos, é muito bacana. Mas a sua vida particular, dentro da sua casa, a sua intimidade com Deus, isso vai influenciar muito na sua vida, não só espiritual, mas para as pessoas também verem esse equilíbrio emocional em você. Porque uma pessoa que busca a Deus, ela com certeza é uma pessoa mais equilibrada. E às vezes a gente está muito focado nessa questão, mas eu não estou em pecado, mas eu não estou pecando. Mas uma frase que eu li esses dias, tipo assim, me marcou muito, é que quando o diabo não conseguir fazer você pecar, ele vai te distrair. Porque, assim, quando a gente não tá pecando, a gente acha, tá tudo bem, eu tô bem no lugar onde eu tô bem da forma que eu me relaciono com Deus, te distraindo que você poderia estar mergulhando em águas profundas. Sim. E outra, a distração é um passo pro afastamento. Assim. E essa distração, muitas vezes, você vai ter sucesso nela.
a distração de várias formas. Por exemplo, você monta uma empresa e você vai vender muito, você vai ganhar muito dinheiro. É uma distração porque ela vai ocupar o seu tempo e você não vai buscar Deus como deveria. Mas você está sendo bem-sucedido. Mas é um fracasso você ter sucesso naquilo que te afasta de Deus. Então, eu acho que é um dos maiores fracassos. Então, você vai se distraindo com situações, até mesmo com coisas que aparentemente é inofensivo. Ah, mas eu só fui sair com a minha família. Mas aí hoje eu saí com a minha família, amanhã eu vou com um churrasco com os amigos, daqui a pouco eu estou fazendo... Daqui a pouco eu não quero mais buscar, não quero mais estar em comunhão. E acabo me afastando das coisas que são importantes. E, Rose, assim, a psicologia, ela te coloca numa carga de conhecimento muito grande, assim. Desde o primeiro período da faculdade, eu imagino que até o último, a gente vai ser recheado de informações, assim, sobre a psique humana, que, às vezes, eu acho até demais, assim, para uma pessoa. Porque conhecimento faz a gente olhar para as coisas de uma forma diferente. Tipo, tem até uma imagem lá, tipo, é idiota, gente, mas, tipo, era 2 placas, tipo, água a 10 quilômetros, tipo, water, em inglês britânico, water, tipo, a 500 metros. Tipo, os dois são águas. Mas, tipo assim, o conhecimento faz você... aqui é mais perto, tá em inglês só. Mas, enfim, o conhecimento, ele quebra muito essas barreiras, mas também gera novos desafios de lidar com tudo que tá aprendendo. Sim. E para você, foi tranquilo lidar com tudo que você tá aprendendo? Tipo assim, porque depois que tu entra no curso, tu nunca mais vê as pessoas da mesma forma. Não. E é legal. Porque, assim, antes eu tinha muito aquela ideia assim, mas não muda porque não quer mesmo. Ai, não aguento mais, saco cheio. Sim, até questão familiares mesmo. Hoje eu tenho aquele olhar assim, mas por quê? O que tem atrás? O que tem por trás dessa situação? Aí eu fico assim, como que foi a infância daquela pessoa? Então, a gente tem um olhar. Aqui na igreja mesmo, eu passo muito por isso. Aí a pessoa, você já viu fulano? Tá com a cara feia. Eu falei assim, mas como que foi o dia dessa pessoa? Né? Quem sou eu para estar julgando ela? Porque ela pode ter tido um dia difícil. Então, o psicólogo, né, tem esse olhar. Né? E eu acho isso muito legal, porque você adquiriu isso a partir do conhecimento que você teve, porque você começou a olhar para o ser humano de uma forma diferente. Então, ninguém é de cara feia porque quer, ninguém é marrento porque quer. Então, às vezes, a pessoa até cria uma capa para a sobrevivência. Né? Às vezes, não. Na maioria, em todas as vezes, para falar a verdade. Cria. Então, eu gosto muito de Jung, né, que é o pai da psicologia analítica. Ele fala que, às vezes, a gente coloca uma máscara. Essa máscara não é no sentido da falsidade, é a máscara da sobrevivência mesmo. Por exemplo, eu tenho meus problemas, mas eu preciso trabalhar. Eu preciso ir à igreja, eu preciso ir no mercado. E as pessoas não têm nada a ver com isso. E a gente acaba colocando a máscara do mercado, a máscara da igreja, a máscara... Porque eu preciso sobreviver. Mas eu sou da seguinte opinião. Se eu não tratar as minhas questões, se eu não trabalhar isso dentro de mim, eu vou viver sempre com aquela máscara. Né? Sempre também mostrando uma pessoa que eu não sou de verdade. Então, tudo bem se hoje você não está legal. Tudo bem se hoje você não quer ficar sorrindo. Né? Hoje eu não estou afim. Tudo bem, você é um ser humano. Eu sou dessa seguinte opinião. Mas, às vezes, a gente quer mostrar para as pessoas. Não, o que as pessoas vão achar de mim? Eu tenho que mostrar uma coisa que eu não sou. Não, eu sou um ser humano. E se hoje eu não estou bem, eu preciso dizer, hoje eu não estou bem. E, gente, qualquer coisa que a gente coloca na cara, uma hora pesa. Eu fico pensando... Gente, às vezes o pessoal volta desse negócio de extensão de cílios, vê que aquele negócio daquele tamanho. Aí teve uma vez que a minha mãe colocou, eu perguntei pra ela, mãe, esse negócio pesa? Ele falou, Léo, às vezes até cansa assim de ficar com o olho aberto, dá vontade de ficar assim. Gente, mas pra que coloca? Mas enfim, fica bonito, quem coloca gosta, enfim. Mas qualquer coisa que a gente coloca na nossa cara pesa e pesa muito. E tipo, você tava falando das máscaras e eu só fico pensando, quanto mais a gente usa uma coisa, mais vai se tornando aquela coisa. Sim. Tipo assim, sempre tem... se acostumando. Tem aquela questão, tipo assim, é você que tá usando ou estão usando você? Essa máscara tá usando você. E tipo assim, muitas vezes a gente vai chegar lá no finalzinho da vida e vai ficar pensando, caraca, eu nunca fui eu mesmo. Tipo assim, eu sempre fui o que as pessoas queriam.
Não no sentido assim, de rebeldia, sei lá, adolescência, mas no sentido, tipo assim, caraca, eu não consegui nem agradar os homens, nem agradar a Deus e nem me agradar. E, tipo assim, é uma questão que eu sempre comento muito com os adolescentes, porque agradando a Deus, a gente agrada, assim, os homens nem tanto, mas a gente tem prazer pessoal em ver, olhar pra trás e falar, caraca, muito obrigado. A gente vai ver Provérbios, sempre vai falando, ele sempre vai falar, Salomão, cara, jovem, aproveita os seus dias da mocidade para fazer o serviço de Deus, porque você já venceu o maligno. Vai falar um monte de coisa assim, pra gente gastar o tempo com coisas de Deus, porque realmente é o único jeito de a gente olhar para trás e falar, caraca, valeu a pena. Tipo, eu posso dar, hoje em dia, não tô tão feliz com a minha situação, mas o olhar para trás vai dar força de você, assim, ter um novo horizonte. Sim. E como você falou hoje em dia você olha para as pessoas e vê, tipo assim, cara, o que tá por trás da fala, o que tem na bagagem. E eu imagino Deus da mesma forma. Tipo assim, Deus olha pra gente, Ele nos conhece antes de formarmos as nossas primeiras máscaras. E, tipo assim, Ele sabe realmente quem a gente é. E mesmo assim... quando Ele fala alguma coisa, a gente fala, não acredito. E é isso. Assim, Rose, o que eu queria te perguntar? Quando você começou a psicologia, você sabia que, tipo assim, você estaria do jeito que você está hoje, pensando da forma que você está hoje, se comportando da forma que você está hoje? Não, de jeito nenhum. Eu sabia o que eu queria, eu amava, mas eu não sabia mais nada. Vou fazer e vamos ver o que vai dar, né? Hoje eu posso dizer, Eliel, que não só por amar o que eu faço, que Deus tem coisas melhores e maiores para mim. Eu costumo levar minha vida assim no sentido de treinamento. Hoje eu estou aqui, é como se fosse um treinamento para o que Deus ele tem para mim. Hoje, ser uma diaconisa na casa do Senhor, para mim foi algo tão importante que quando eu entrei na igreja, eu falei assim, eu quero ser alguma coisa. E teve um dia que eu falei que eu queria ser presbítera. E aí o meu pastor falou que não tem presbítera, é só presbítera. Aí eu fiquei arrasada. Eu falei, não. E eu nem era batizada, eu já queria ser, né? Então, assim, eu sempre achei que Deus ele tinha algo maior, né? Então, hoje, o que eu faço com muito amor, sempre. Até quando é coisas que eu não gosto muito, mas eu tento dar o meu melhor, porque eu sei que aquilo ali vai servir de aprendizado para o que Deus ele ainda tem para mim. Então, eu vivo sempre com muita intensidade, tento fazer sempre com muito amor, e eu sei que isso é pouco ainda, porque Deus ainda tem reservado. E é muito legal, porque, assim, eu fico vendo, tem pensamentos que eu tenho, sei lá, provavelmente vou ter, que, tipo assim, eu sempre tive aquilo comigo. E eu fico vendo que às vezes a gente vai passando as coisas na vida e Deus vai reforçando áreas na nossa vida. Sim. Que Ele já tinha colocado lá atrás. E você já sentiu isso? Sim. Tipo assim, caraca, eu já tinha isso lá atrás. Sim. Deus vai reforçando mesmo, porque a gente já sabia, já sentia isso no coração, mas conforme você vai vivendo, aí você fala, caraca, mas Deus já tinha me falado, eu já sentia isso. E cada vez Deus vai reforçando isso na sua vida, com tudo. Por exemplo, eu hoje sou uma coordenadora, né? No espaço de 20, eu coordeno 20 pessoas, 20 profissionais de excelência, né, onde eu trabalho. Mas eu não comecei coordenando lá no meu trabalho, eu comecei coordenando sendo professora da escola bíblica dominical na minha igreja. Então, quando me falaram assim, você vai dar aula na escola bíblica, eu falei, como assim? E tal. E hoje o que eu vivo foi que Deus começou essa obra lá atrás, né? Então, tudo é experiência. Porque quando você é professora de escola bíblica de uma igreja, você vai lidar com vários tipos de pessoas. Então, pessoas convertidas, pessoas que são recém-convertidas, pessoas com traumas, com problemas, precisando de cura. E hoje, no meu trabalho, por exemplo, eu falo assim, caraca, eu estou vivendo situações hoje
que eu já vivi isso lá atrás, que já foi aprendizado. E hoje eu tenho mais um pouco de facilidade de lidar com isso, porque é só um reforço daquilo que eu já vivi, entendeu? Ai, Rose, e esse é muito legal, porque, gente, parece que não, mas eu convido, assim, várias pessoas daqui pra gente fazer podcast. E muitas falam, mas o que eu vou falar? Eu ainda mando, não, você vai falar sobre isso, 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 isso. Mas não dá pra mim. E tipo assim, gente, é importante a gente sempre ressaltar isso, que tudo é um desafio. Tudo. Tipo assim, pode parecer bobeira, mas já tô te agradecendo por ter aceitado estar aqui hoje, tá, Rose? Mas eu imagino que pra você também é um desafio. Tipo assim, tá aqui falando, mostrando a forma que você pensa, a forma que você age. É um desafio. Mas, tipo, lá na frente, quem sabe não é uma coisa maior. E, gente, eu só fico pensando aqui, gente. Tipo, antes de Davi cuidar de um reino inteiro, ele pastava as ovelhas do pai. Tipo assim, antes de Davi enfrentar gigantes, né? Ele enfrentava urso lá. E, tipo assim, tudo que a gente passa na nossa vida é nos preparando para algo maior. E, tipo assim, e tem muito a ver com a abordagem que você gosta, que é a psicologia do enfrentamento. Assim, e eu imagino que para você deve ser muito especial você ver as pessoas crescerem. Demais. E você já teve uma experiência dessa? Da pessoa, assim, alavancou. Eu posso falar um pouquinho do meu curso? Pode. Curso de cura e libertação? Pode. Que eu sou professora aqui na igreja. Eu vejo muito isso. Por exemplo, a gente iniciou uma nova turma, né? Você é professor também, e nós vamos para a 5ª aula. E aí, na primeira aula, o aluno fala assim, esse curso não vai dar em nada, não vou falar o quê, vai fazer o quê na minha vida? E aí você vê aquela pessoa alavancar, como você diz, né? E é claro que o curso, eu não sou psicóloga lá, mas a psicologia, ela ajuda muito, porque é um curso de cura e libertação. E aí eu vejo muitas pessoas assim prosperarem emocionalmente, espiritualmente. Isso é muito gratificante. Ai, Rose, é muito legal. Porque, assim, por muito tempo, as pessoas criaram um estigma da psicologia por esse fato de, a psicologia, ela nega Deus. Gente, a ciência toda nega Deus, mas enfim. É porque o pessoal esquece disso. Sim. Enfim. Mas, gente, tudo que eu aprendo, eu vejo, caraca, Deus é perfeito. Tipo, sim, Deus é perfeito. A gente que cagou com as coisas. Mas Deus é perfeito. Sim. E hoje em dia você consegue ver essa questão, tipo, olha, eu sou psicóloga, eu tenho conhecimento profissional, eu tenho conhecimento técnico sobre a questão, mas Deus que é perfeito. Tem, muito, muito. Demais, assim, eu vejo isso em tudo. E tem coisas que o psicólogo não vai fazer, o psiquiatra não vai fazer, eu sempre falo isso, é só Deus mesmo. E, assim, hoje eu sou palestrante, né, também nas igrejas, que eu sempre vou falar sobre algum assunto emocionalmente falando, eu sempre estou falando de depressão e ansiedade, e nas igrejas, eu, às vezes, estou palestrando para pastores, para presbíteros, esposa de pastores, e aí eu vejo que é Deus ali, porque a gente tinha uma ideia de que crente ele não tinha esses problemas emocionais, era demônio, né? Quando alguém manifestava uma questão assim, aí sempre era demônio. Mas hoje eu vejo assim, Deus ele abrindo a mente das pessoas para as questões emocionais, e eu falo, caraca, é muito Deus, é só Deus mesmo. Gente, é sobre isso, até porque, assim, pra mim, sempre foi muito normal eu ligar essas questões emocionais e, tipo assim, ligar a Deus. E eu lembro, gente, que quando eu lia os Salmos, eu ficava pensando, caraca, Davi, esse pessoal que escreveu os Salmos, até porque foram várias pessoas, é tudo maluco, gente, tudo maluco. Porque faz várias ligações de coisas emocionais com coisas espirituais. E eu lembro que quando eu esqueci onde que fica esse texto, lá em Salmos, mas porque está batida, a minha alma... Salmo 42. 42. Eu só percebi, gente, tem uma questão que a gente precisa tratar, que é a nossa emocional. E sim, Deus é o mais interessado em ver bem. Sim. E Deus é assim... tem uma trend agora na internet de tipo assim, aquela pessoa que sempre te apoia, que é um filmezinho do Relâmpago McQueen, aí o garoto lá
Gente, eu sou péssimo pra essas coisas. Um carrinho, curtindo qualquer vitória lá dele. E Deus é da mesma forma. Ele fica lá torcendo pra gente melhorar como pessoa, como ser humano, como cristão. E, Rose, você tá há quantos anos como diaconisa? Não, eu tenho 16 anos aqui na igreja e esqueci. Muito tempo, mas deve ter aí uns 13 anos, eu acho. E, Rose, nesse tempo, assim, qual foi a experiência que mais te marcou, assim, com a sua vida com Deus? Teve uma experiência marcante? Como diaconisa? Como diaconisa. Muitas coisas. Muitas coisas, Eliel. Não sei se eu vou saber te explicar uma agora, assim, mas, assim, foi tudo em constante aprendizado. Eu lembro uma vez que uma pessoa falou assim para mim, você fica aí nessa porta abraçando todo mundo, isso atrapalha o andamento do culto. E eu fiquei arrasada, eu falei, meu Deus, eu estou atrapalhando. E aí, um tempo depois, a pessoa olhou para mim e falou assim, eu não tenho visto você mais abraçando, não para. Sabe, gente, como é bom eu chegar na igreja e receber o teu abraço. Eu lembro que foi uma das coisas que mais me marcaram, assim, como diaconisa. E eu falo assim, e agora? Eu paro, eu continuo, né? Aí eu falei, até na pandemia eu abraçava. E eu já levei muito... Eu fui muito rejeitada na pandemia. Porque eu já chegava assim, aí a pessoa... não pode. Aí eu, Jesus, esqueço. Mas eu amo isso. Então, eu tive vários momentos marcantes, mas acho que isso foi uma coisa que marcou muito. Assim. Né, gente? E sempre vai ter, né, Rose? E hoje, assim, como psicóloga, quais os desafios internos que você enfrenta? Assim, no início era muita questão espiritual. Sim. Né, de misturar. Né? Não posso misturar. Eu estou aqui como psicólogo, não estou aqui como diaconisa, né? Não vou orar, né? Porque assim, na igreja tudo você inicia com oração e tudo você acaba com oração. E aí, até hoje eu tenho dificuldade no meu trabalho, que eu vou começar uma reunião. Aí eu não oro para a reunião começar. Parece que está faltando alguma coisa. Então, isso para mim sempre foi muito difícil. E lá no meu trabalho, eu tive uma reunião com os funcionários. Aí, quando acabou, eu falei assim, amém. Aí eu não estou na igreja. Meu Deus, eu estou aqui. Né? Hoje eu sou profissional aqui no meu trabalho. Então, isso foi sempre muito difícil para mim. Mas, fora isso, tranquilo. Rose, e eu adoro ouvir sobre isso, porque... Tem uma questão da igreja que as pessoas se esquecem. Que além da igreja ser assim, uma reabilitação do nosso relacionamento com Deus, sim, ela tem a questão da reabilitação da sociedade. Sim. Tipo assim, de trazer para a sociedade pessoas transformadas, equilibradas emocionalmente, pessoas que têm relacionamento com Deus. E a gente esquece muito dessa questão. Mas uma das coisas que eu fico pensando é que a igreja é o principal local. Assim, eu vou falar de plantação, mas não como se a gente fosse planta. Mas o maior celeiro de pessoas prontas para viver em sociedade. Porque, prontas não, tá, gente? Em transformação, tá? Mas essa questão de saber falar com grandes pessoas, com, assim, grande número de pessoas, tudo começou aqui na igreja. Com certeza, tudo. Você conseguir desenvolver ideias, pensamentos, começou... lá quando você fazia EBD. Isso. E Rose, eu acho muito lindo isso, porque como a gente está falando assim sobre as pessoas têm uma história, têm algo que aconteceu atrás, e da mesma forma na nossa vida. Tipo, Deus preparou assim momentos específicos, pessoas específicas, e você tem uma pessoa assim que foi uma pessoa específica por um momento específico que te ajudou a ser quem você é hoje? Aqui na igreja, você fala? Não, assim, em geral. Aqui na igreja tem meu pastor, né? Porque, por exemplo, em 2018, eu fui para a Escola de Missões em Teresópolis fazer o curso de cura e libertação, que é o curso qual eu dou aula hoje. E aí eu falei assim, eu quero fazer isso, né? E aí eu falei, mas eu não tenho condições nem financeiras, né? Questão de transporte e tal. E o meu pastor foi uma pessoa que me incentivou muito. Vai fazer, sim, a igreja ajuda, aquela questão toda. E a minha família também sempre me incentivou em tudo, sabe? A minha família acha muito legal o que eu faço, por mais que nem todos são evangélicos, mas assim...
quando eu estou numa palestra, quando eu estou vivendo alguns momentos, eu mando lá no grupo da família e fica todo mundo apoiando. Meu esposo, incentivador. Eu só tenho amigos que me incentivam, né? É assim, vou te falar uma coisa assim, que às vezes eles acreditam mais em mim do que eu mesma. Eu falo assim, gente, eu estou para fazer tal coisa assim, mas não vai dar certo. Tudo que você coloca a mão prospera e não sei o quê. Então, eu tenho vencido desafios. Então, seria até um pouco injusto eu citar nomes, né? Porque eu tenho muita gente bacana, muita gente que me incentiva. Tudo que eu faço sempre tem apoio. Eu tenho uma rede. Sim. Uma rede que está sempre me ajudando. Isso é muito legal. Ah, isso é muito bom mesmo. E, Rose, assim, a gente já falou sobre várias questões, já falou sobre a pessoa melhorar em sociedade. E, assim, você já teve um caso que, tipo assim, a pessoa escolheu ficar pior? Ah, gente, é um negócio estranho, né? Mas, assim, tu já viu que você tentou ajudar a pessoa e a pessoa não. Não com essas palavras, mas, tipo assim, a pessoa quis seguir caminhos que iam dificultar a vida dela? Sim. Por exemplo, a gente orienta, né? A gente aqui não é dono de ninguém, nem dono da verdade, que é a única verdade que a gente sabe que é verdadeira mesmo, é a palavra de Deus, né? A verdade de Deus. Mas, se você procura um profissional, né, ou uma pessoa madura, uma pessoa de Deus para conversar, é porque você precisa de uma orientação. E já aconteceu de a pessoa falar assim, eu não quero, não vou fazer isso. Mas se você não fizer, você vai continuar doente, por exemplo. Mas eu prefiro continuar doente, mas eu não vou fazer. E aí é uma escolha, e eu tenho isso de bom, eu respeito. Então, assim, hoje eu tenho 60 alunos, por exemplo, no meu curso de cura, e aí todas as instruções são dadas para que aquela pessoa seja curada, mas nem todos vão querer. E eu acredito que eu quero que no final do curso a maioria se forme assim, com louvor, porque perdoou, porque foi curado. Mas eu sei que nem todos vão querer estar curados, né? Isso acontece porque são seres humanos. Mas eu já vivi isso e é muito ruim, porque a gente sabe que o melhor é que aquela pessoa faça, mas a pessoa fala, não quero. E essa questão do respeito, eu acho que é principal. Porque, assim, a gente vive, né, no meio religioso, que a gente sabe que o caminho da pessoa tá tomando não é um caminho legal, a gente sabe que as decisões que ela tem tomado, não, assim, tudo é meio que óbvio, mostrando que aquilo ali vai levar pro buraco. Mas, assim, é interessante saber disso, porque eu vejo que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade. Tipo assim, quando a pessoa tá tomando uma decisão ruim, respeitar, assim, orar, conversar, procurar, mas no final respeitar. Sim. Porque, assim, a Bíblia mesmo vai dizer que o homem faz muito planos, mas, tipo assim... A resposta certa vem do Senhor. E, tipo, se o Senhor mesmo nos deixa tomar decisões ruins pra gente aprender, não que Ele queira, mas também permite. Por que a gente tira isso de permitir as pessoas também, né? Então, acho muito legal você falar isso, que você é uma pessoa que consegue respeitar. Respeito. Porque é uma das coisas que eu vejo também o pessoal da internet que critica muito as igrejas por causa disso. Que não aceita, que não respeita, que não... um monte de coisa. Mas no final, o que a gente tem que saber é que, cara, Deus, assim, Ele tem seus caminhos. É claro que, às vezes, você tá tomando umas decisões aí ruins e Jesus vai voltar na brincadeira. A gente Mas, vê isso na questão religiosa, por exemplo. Se eu sei que o melhor é aceitar Jesus, porque o Senhor ele tem salvação. Mas vai ter gente que vai falando, cara, eu não quero esse Deus aí seu. E aí? E aí? E tipo assim, cara, a melhor coisa que a gente pode fazer é orar nessas situações. Porque, assim, a Bíblia mesmo vai dizer que quem convence o homem do juízo, do pecado, da condenação, é o Espírito Santo. Sim. Ah, Rose, então. E pensar assim, teve alguma frase, algum versículo que ficou na tua cabeça, assim, nesse tempo agora, assim, que você tem pensado muito? Nossa, é uma reflexão que eu tenho feito comigo mesmo.
comigo mesmo. Esse versículo que você falou, quem me conhece, assim, meus amigos particulares, sabe que eu tenho falado muito, que o homem ele faz planos, né? Provérbio faz isso, mas a resposta certa ela sempre vem do Senhor. E eu planejo sim a minha vida, e é legal que você seja organizado, mas eu coloco diante de Deus, falo, Senhor, eu hoje quero isso para mim, mas a resposta certa é do Senhor. Então, vai ser conforme o Senhor quer. E se os meus planos não forem os seus, eu prefiro viver os seus planos, porque o meu, eu não sei de nada. Eu sou muito limitada, né? E eu não sei o que vai acontecer amanhã comigo. E esse é um versículo que tem acompanhado muito a minha vida. E eu tenho sempre colocado tudo na mão do Senhor. Ai, legal. Rose, muito obrigado. Você tem algum agradecimento assim especial para fazer aqui? Eu queria falar da conferência. Fala da conferência. Vou estar aqui na Conferência dos Adolescentes. A gente vou falar sobre perdão, né? É um assunto muito importante. Eu gostaria muito de convidar todos a estar na parte do dia, né? 8h30 a gente vai abrir o portão para os adolescentes. E depois a gente vai fechar 9h, vai ficar aqui ministrando os adolescentes. Todos os adolescentes vão ser ministrados por Deus, mas a gente vai ser canal de bênção na vida deles, jovens e adolescentes. À noite vai ter um culto maravilhoso, né? Vamos ter aí a missionária Rosângela, que vai estar à noite. Vamos ter aí a Sabrina também conosco, ministrando a adoração. Queria muito convidar todos a estarem. Eu estou muito ansiosa já. Eu gosto muito desses trabalhos assim com Deus e é recompensador. Tenho certeza você, pai, que está me ouvindo agora, traga os seus filhos. Eles precisam estar aqui, vai ser importante, não só para eles, para nós também. E é isso. Tem alguma pessoa que tu... É porque falar assim pessoa é complicado, né? Porque aí esquece o nome de alguém, enfim. Mas tem algum agradecimento para fazer? Tenho, sim. Quero agradecer muito a Deus por estar aqui. E eu oro pela sua vida, porque eu tenho visto também o seu desenvolvimento. E hoje, a Igreja Apostólica Central, ela está dando oportunidade para algumas pessoas contar um pouco da sua história. E eu estava até vendo o podcast da Gisele Leite, falando assim, eu já sabia que a Gisele passava por tantas coisas, mas eu não tinha ouvido essa história assim, dessa forma, né? Então, eu queria muito agradecer a Deus, né? É o nosso pastor Wilson, que é uma bênção. E, através da sua vida, você está dando oportunidade para muitas pessoas. E, Eliel, muitas pessoas podem achar assim, ficar gravando podcast, que besteira, tanta coisa importante para fazer, mas isso é importante, muito importante. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu tenho muitos amigos bacanas, sabe? Muitas pessoas que me apoiam. Se hoje eu estou aqui, porque eu tenho uma rede de apoio. E eu gostaria muito mesmo de dizer para você que eu estou feliz. Que bom. Gente, eu adoro, gente. Eu sempre gostei de podcast. Eu lembro que quando eu cheguei com esse projeto pro meu pai e pro Maurício Fino. E permita, Maurício. Eu lembro que eu fiquei muito receoso, assim, será que vai pro pai e tal? E, gente, eu tenho visto, assim, que a Centralcast, a gente não é só podcast, a gente tem música também, temos nossos devocionais, tem um momento de oração pela manhã. Eu tenho visto que tem gerado muito fruto, porque tem gente que eu nunca vi na rua, que me para na rua, Eliel. Aquela história do Bruno, gente, eu nunca vi, eu não sabia que aconteceu aquilo. E tipo, gente, isso é muito bom. E outro vai ficar guardado aí pela internet o resto das nossas vidas. Sim. E, tipo assim, é um conteúdo que agora atinge tal número de pessoas, mas amanhã é uma pessoa que está sendo edificada por essa conversa, está sendo transformada, está abrindo o coração para Jesus através de uma conversa simples. Então, gente, se você gostou desse conteúdo, não esqueça de curtir, seguir, compartilhar. 80% das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos no canal, então não se esqueça de se inscrever, ative o sininho para você receber mais conteúdo como esse. Novamente, muito obrigado, Rose, por ter topado participar. E, gente, é isso. Uma ótima semana para todos e que Deus abençoe vocês.